A paz do Senhor, amados. Passando aqui para deixar uma mensagem para o seu coração. Vamos falar hoje de Daniel. Daniel era um servo do rei, um servo muito obediente tanto ao rei quanto a Deus. Daniel era tão certo que seus inimigos armaram contra ele, mas não acharam como acusar ele. Então eles traumaram contra Daniel, usando o próprio Deus. Assim somos nós quando buscamos o Senhor Jesus. Os nossos adversários tentam nos acusar, tentam nos apontar o dedo, tentam nos entristecer. Mas o Daniel, ele orava muito. Por ele orar muito, Deus estava sempre presente na vida de Daniel. Então o inimigo se levantava para acusar Daniel, mas não conseguia, porque o Senhor dos Exércitos o defendia. Assim somos nós, como estamos na presença do Senhor. Nossos inimigos nos acusam, nossos inimigos tentam contra nossas vidas, mas os projetos e plano deles não prevalecem nas nossas vidas. Então a Bíblia relata que Daniel, ele orava muito, e naquela época o rei iria escolher entre 3 pessoas, uma pessoa para exercer um cargo. E Daniel, por ser um dos que o rei mais gostava, causou uma certa inveja. Então, muitas vezes por a gente buscar muito ao Senhor, adorar o Senhor, fazer a obra do Senhor, causamos inveja nas pessoas, porque as pessoas querem ter tudo nas mãos, mas não querem pagar o preço. Daniel pagava o preço, ele era obediente. Os seus adversários tinham tudo nas mãos, menos a obediência de Daniel. Então, o Daniel passava uma certa confiança para o rei e também para Deus, por esse ser temente a Deus. O que acontece? Seus inimigos procuraram de várias formas acusar ele e não conseguiram. Então armaram um plano contra a vida de Daniel. Naquela época, quando o rei decretava uma lei, que ele selava aquela lei, não podia voltar atrás. Então os seus inimigos sabiam que Daniel orava. O que eles fizeram? Decretaram uma lei para não orarem durante 30 dias. E Daniel, ao saber que essa lei tinha sido decretada, ele não deixou de orar ao Senhor. Seus inimigos estavam ali em observação para ver se ele ia orar ao Senhor. E ele fez assim. Ele orou ao Senhor, mesmo com os inimigos lhe vigiando. Porque Daniel não temia ao homem, Daniel temia ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode tirar a vida. Então, ao assinar essa lei, o rei decretou a morte de Daniel. Então, o que acontece? Seus inimigos pegaram Daniel orando e foram ter com o rei, para que o rei fosse colocar em prática a lei, para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Só que seus inimigos não sabiam que o projeto que Deus tinha na vida de Daniel, que ao Daniel ser jogado ali naquela cova, era tudo porque Deus tinha um plano na vida de Daniel para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então muitas vezes Deus nos coloca em certas situações que nós não entendemos,
para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E os seus inimigos foram ter com o rei, onde o rei ficou muito triste, porque ele não podia revogar aquela lei que ele tinha assinado. Então pegaram Daniel e ordenaram que ele fosse jogado na cova dos leões. Então seus inimigos passaram a noite comemorando a morte de Daniel. O rei ficou muito triste, não comeu, passou a noite em jejum, porque ele gostava muito de Daniel. Mas o que acontece? Daniel não foi livrado da cova dos leões, mas por ele ter sido fiel a Deus em oração e não ter deixado de orar a Deus, mesmo com aquela lei decretada, Deus não tirou Daniel da cova dos leões, entrou na cova dos leões com Daniel. Então Deus não te tira das provas, Deus não tira você da luta, Deus não te tira do deserto, porque o deserto é aprendizado. As lutas são para que você tenha a sua vitória. E Daniel, Deus entrou com Daniel na cova dos leões. Então, você está passando luta, Deus está contigo. Você está no deserto, Deus está contigo. Você está na prova, Deus está contigo. Mas Daniel saiu vitorioso da cova dos leões, porque ele não murmurou, ele não temeu. Então o que aconteceu? Deus mandou um anjo fechar a boca do leão. O leão não se aproximou de Daniel, porque o leão não come carne assada. O leão não gosta de carne assada. O leão gosta de carne fresca. O leão gosta de carne, ele gosta do cheiro de sangue. E Daniel ardia em brasa, a brasa do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Então o leão não se aproximou de Daniel. Então Daniel passou a noite toda naquela cova com aqueles leões e aquele anjo com Daniel, porque Deus colocou o anjo para proteger Daniel. Daniel, ao amanhecer o dia, o rei foi para aquele local, chamou Daniel com o coração entristecido, pensando ele que Daniel estaria morto. Quando ele chamou Daniel, ele gritou: "Eis-me aqui". Então o rei alegrou seu coração e Daniel foi e falou que Deus não tinha visto acusações nem perante Deus, nem perante o rei. Assim somos nós. Nossos inimigos nos acusam, nos apontam os dedos, nos colocam em certas situações para nos derrubar, para tentar nos desanimar. E Deus vai lá, nos defende, nos tira daquela situação, está sempre presente nas nossas vidas e coloca um anjo para nos livrar. O que acontece? Daniel saiu da cova dos leões, os seus inimigos estavam lá, uma plateia de gente, esperando que quando chegasse naquele local, Daniel estivesse morto. Só que Deus fez ao contrário. Daniel estava bem vivo para a derrota dos seus inimigos. Então Daniel saiu daquela cova e o nome do Senhor foi glorificado. Porque Daniel teve que entrar na cova dos leões para que o rei pudesse saber que havia um Deus na vida de Daniel. E não só o rei, mas muitas pessoas reconheceram o Deus de Daniel através daquela ida de Daniel naquela situação que Deus o colocou para que o nome dele fosse glorificado. Então o que acontece? Nossos inimigos armam uma mesa, um banquete e ficam ali comemorando a nossa derrota. Aí Deus vai lá, tira os nossos inimigos do banquete
joga os nossos inimigos aos nossos pés, e aqueles que tentam ou pensam que vai aplaudir a tua derrota, Deus faz eles aplaudir a tua vitória. Mas como é que você vai ter a sua vitória? Perseverando igual Daniel, persistindo igual Daniel, não desistindo nem murmurando, mas orando e buscando ao Senhor. E é assim que Ele vai trabalhar na tua vida. Então, Daniel tinha uma vitória a receber, porque ele sabia que Daniel seria escolhido para por o rei, para aquele cargo. Então, o que acontece? O nosso inimigo, o seu inimigo, ele sabe quando a sua vitória está próxima. Ele sabe quando você vai receber algo de Deus. Então ele planeja ou projeta algo, um plano, arquiteta algum plano para que você não possa receber a sua bênção. Mas se você fizer igual a Daniel, você receberá a sua bênção e Deus estará presente contigo na tua vitória e também no teu deserto. Agora, se tu murmurares, tu vai adiar a tua bênção e Deus não vai te dar a tua vitória enquanto tu não aprender a confiar em Deus. Então, aquela ocasião que foi colocado Daniel foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Se você está passando uma certa situação, confia no Senhor, porque muitas coisas Deus deixa que aconteça. Umas delas é para que nós aprendermos, outras é para que o nome dele seja glorificado. Só que você tem que aprender a não murmurar e a confiar. E orar como Daniel. Em vez de desistir, permanece orando, que Deus vai te dar essa vitória que tanto almeja o teu coração. Então, o que acontece? Os inimigos de Daniel estavam lá aguardando para que Daniel, imaginando eles que Daniel não estaria lá. Daniel estava bem vivo, para a tristeza do coração deles. E a Bíblia relata que quando tiraram Daniel da cova dos leões, o rei decretou que todas aquelas pessoas que acusou Daniel fossem jogados na cova dos leões. O que acontece? Daniel, quando foi jogado na cova do leão, o leão dormiu, não fez nada contra Daniel. Mas essas pessoas que acusaram Daniel mal entraram na jaula, lá na cela. Na entrada, os leões devoraram eles vivos. Então, o que acontece? Quando você permanece firme, os projetos de Satanás, eles não prevalecem. Mas os planos de Deus na tua vida prevalecem. Então, a derrota do inimigo e a sua vitória. Então permaneça firme, persistente em oração, buscando ao Senhor sem murmurar, que a tua vitória Deus lhe dará. Aqui é a mensagem que Deus tocou no meu coração para esta noite. Então deixa essa mensagem para o seu coração. E aqui eu deixo um grande beijo no seu coração. E fiquem todos com Deus e a santa paz do Senhor esteja com todos vocês.